Bons dias! Domingão chuvoso, gravando aqui no coberto. Não dá para sair hoje, ó. Falarei sobre um trechinho de um livro chamado A Gênese. E por que eu vou trazer esse livro A Gênese? Para falar sobre os desertos. Na verdade, para relembrar aquela passagem de Jesus no deserto, a tentação que ele teve lá. Em 26 de março do ano passado, de 2023, eu trouxe a tentação de Jesus segundo a ótica do próprio, que está no livro Cartas de Cristo. Então, para quem acredita que esse livro foi de fato inspirado, foi trazido por ele, pelo mestre, lá ele fala que a tentação que ele sofreu no deserto foi uma limpeza da experiência humana dele. E depois eu comento, falando sobre, linkando com a Gênesis. Então, para quem quiser ver, 26 de março do ano passado, acha fácil. A Gênesis faz parte do Pentateuco espírita, assim como os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, para os judeus. São o Pentateuco. Para o espiritismo também tem. Deixa eu ver se eu lembro. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já trouxe aqui recentemente, o Céu e o Inferno e a Gênesis. A Gênesis fala sobre a criação da Terra, do Universo, em leis universais, participação especial, e traz algumas explicações para os milagres que Jesus fazia e também algumas explicações do próprio Evangelho, de algumas parábolas que foram talvez distorcidas por conta de lermos numa interpretação literal. Então, vamos ser breves, porque temos só mais 8 minutos. Aqui falamos sobre a tentação de Jesus, que está no capítulo 15, itens 52 e 53. Lembrando que, nesse momento, quem está trazendo essas explicações para Kardec, para compor o livro, é João Evangelista. Tá? Obviamente, João Evangelista já estava nos planos de lá, desencarnado, e ele trouxe isso. Vou ler e vou tecer breves comentários pelo pouco tempo que nós temos. Então, item 52. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Credulidade pública transformou em fatos materiais. Na Cabala, eles dizem que temos 4 níveis de interpretação. O último nível, o primeiro é literal, aquela pessoa que lê e acha que é exatamente aquilo, que não tem nada de alegórico ali, por exemplo. E parábola é praticamente é uma alegoria, né? O último nível de interpretação se chama Sode, que é um mistério, não um mistério da fé, mas um mistério que é dado aos poucos, digamos, que estão avançando nos estudos, que são merecedores por estarem se esforçando na busca da verdade. É a leitura por trás das palavras. O que a gente faz hoje com a Bíblia, em muitos casos, não só a Bíblia, mas outros livros e textos, a gente interpreta ao pé da letra. Isso causa uma confusão absurda. 53. Jesus não foi arrebatado para cima do monte. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio e que, o diz o Evangelho de Lucas, o demônio houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não, compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha,
nem no pináculo do templo. Então aqui João Evangelista diz pra gente, vai e volta aqui, que Jesus estava fazendo uma alegoria para, não que Satanás tentou ele, né? No próprio Carta de Cristo ele fala isso, né? Jesus explica, mas que nós estamos submetidos às nossas próprias más tendências, né? No Espiritismo fala-se muito isso, né? Combater as más tendências, que poderíamos dizer que num momento da nossa caminhada são as vontades do ego-personalidade, que por um tempo é importante para a sobrevivência e depois o ego começa a querer se sobressair perante o espírito e dar uma briga que não é muito interessante. O espírito deveria vir acima do ego-personalidade. Parte para a próxima? Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitiríeis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e seu poder: adora-me, que te darei todos os reinos da terra? Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destituir-lhe o império sobre os homens. Se de fato existia um diabo, um tentador, será que ele não conheceria que Jesus é o dono de tudo? E quando a gente estuda um pouco mais avançado, a gente descobre que Jesus, com outras consciências cósmicas, foi quem criou a Terra. Criou, né, como se fosse falar com um linguajar humano, com as próprias mãos, né? Apesar que Jesus é uma energia que se espalha por toda a galáxia, e por isso ele é onipotente, onipresente nessa galáxia. Como que o diabo poderia oferecer algo para Jesus que Jesus já tinha? Qual que é o sentido disso? Pois então. Apesar de que, o nosso mundo foi entregue aos anjos caídos, seja lá o nome que vocês quiserem dar. Por um tempo, nós estamos não com esse domínio, mas sob influências, né? E na real, nós somos os nossos próprios tentadores. Tudo que vem de externo é porque se afiniza com a gente, não é a gente que se afiniza com eles, são eles que se afinizam com nós. Nós baixamos a guarda e eles têm permissão para vir nos atacar, né? Correndo, compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens, se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te, adquirir muito. Eu vou pular um pedacinho aqui. Nosso ego está a todo momento, você pode mais, você é mais. E sim, nós podemos mais, porém, pela graça de Deus, por Ele e para Ele. E não porque nós desejamos fazer algo pelo instinto humano, mas pelo avanço no nosso caminho espiritual. As duas outras parábolas que lembrei, e ele fala aqui sobre o filho pródigo e o bom samaritano, mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam, por praticar ele as virtudes que a lei de amor ensina. Pensai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco. Cedei no lugar a brilhante luz da verdade. Retire-se no seu quarto, em qualquer lugar silencioso, e peça a orientação direta de Deus Pai e Mãe, que na verdade está dentro de você. O que essa passagem está querendo dizer? Sem precisar de interpretações de qualquer outra pessoa. Você com Deus.